E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão fazendo quarentena? Estão tendo possibilidade de fazer quarentena? Estão trabalhando? Deixe aqui nos comentários se vocês estão em quarentena, o que vocês estão fazendo para passar o tempo. Se você for um aluno de Química, eu recomendo que você acompanhe, revise as aulas aqui do Universidade da Química, ou então as centenas de vídeos que nós temos. Bom, pessoal, não tem jeito, né? Nós estamos encarando uma pandemia e o assunto do momento é essa pandemia. E os últimos vídeos que eu gravei foram exatamente nessa linha. Esse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre um conceito que já tem aparecido, não, o nome tem se tornado mais popular, o conceito existe há décadas, que é o chamado reposicionamento de fármacos. E a ideia é ajudar vocês a entender o significado desse nome e o que isso significa, principalmente no enfrentamento contra essa pandemia. Então vamos lá. Vocês, com certeza, se acompanharam aqui a Universidade da Química ou se ligaram à TV, vocês viram como que a cloroquina e a hidroxicloroquina ganharam destaque. Esse é um exemplo de reposicionamento de fármacos. A ideia é a seguinte. Bom, o mundo todo está procurando uma cura, está procurando um remédio contra o coronavírus. Só que para se fazer um fármaco, para se produzir um remédio, leva-se muito tempo. No geral, 10 anos, quem sabe até 15. E tempo é uma coisa que nós não temos. Isso porque a molécula tem que ser construída, ela tem que passar por várias etapas, e isso vai levar muito tempo. Agora, a gente consegue pegar um atalho se nós encontrarmos um determinado remédio já existente, que já tenha sido liberado, sei lá, pela OMS, aqui no Brasil, pela Anvisa, enfim, um remédio que já exista, e aí a gente pula várias etapas e tenta fazer o teste com esse remédio, com esse medicamento. Foi o que aconteceu com a cloroquina, hidroxicloroquina. A OMS divulgou também uma pequena lista de outros medicamentos que têm sido utilizados com essa mesma ideia, medicamentos já existentes. Por exemplo, alguns antirretrovirais utilizados no tratamento de HIV, outros que foram utilizados, por exemplo, contra o ebola. O interferon beta é utilizado como associado nesse caso. Então, esses são exemplos do que nós chamamos de reposicionamento de fármacos. Fármacos que já existiam, tinham sua eficiência dentro de um contexto e agora, como temos uma doença nova, estão testando esse fármaco nessa doença nova, a Covid-19. Bom, que fique bem claro aqui no meu vídeo, para que não tenha nenhum mal entendimento, eu espero de coração que se encontre logo esse fármaco para tentar evitar o avanço dessa doença. Tomara que os testes de fato da cloroquina e da hidroxicloroquina nas pessoas que estão infectadas de fato funcione. Nós temos aí um universo muito pequeno, mas eu espero que isso de fato funcione daqui a alguns dias, talvez, uma semana, enfim, nós já teremos alguns resultados mais concretos, mais exatos, uma vez que ele vai ser utilizado, administrado como terapia. Além de falar sobre o reposicionamento de fármacos, eu queria falar o papel da química teórica nesse processo. Para quem não sabe, a química teórica é uma área da química, podemos dizer assim, chamamos de modelagem molecular, podemos chamar de química computacional, embora talvez tenha ali uma diferença, mas essencialmente é a gente tentar criar modelos. Esses modelos são essencialmente fundamentados na mecânica quântica e ali nós rodamos algumas simulações para tentar prever o resultado. É como se fosse um antever o futuro, entre aspas. Bom, essencialmente, então, nós criamos ali um determinado modelo, escrevemos ali um algoritmo e o computador ele calcula esse algoritmo e nos dá um resultado. Aí cabe, obviamente, do pesquisador interpretar esse resultado. Temos inúmeros tipos de modelo, podemos procurar inúmeras coisas, propriedades da própria molécula, resultado de reação, enfim. É um campo bem vasto, para quem é da área sabe muito bem o que eu estou falando. Nesse respeito, na busca de um reposicionamento de fármaco, a química teórica tem sido fundamental. Imagina o seguinte, nós já temos a estrutura do vírus, conhecemos a estrutura do vírus, conhecemos a estrutura de uma protease, que eu já falei aqui com vocês, de uma enzima, que é fundamental para o processo de replicação. Já sabemos que se a gente trava a atividade dessa enzima, o vírus não consegue se replicar. Então, esse é um dos alvos de ataque. É o único, não, mas esse é um dos alvos. Onde entra, então, a química teórica nisso, a ideia do reposicionamento dos fármacos. Simplesmente a gente descreve, a gente pega a estrutura dos fármacos existentes, de vários fármacos
existentes e fazemos uma simulação para ver se essa molécula do fármaco consegue se encaixar nesse sítio ativo e não apenas se encaixar, que ele se ligue a esse sítio ativo e que permaneça nesse sítio ativo. Se isso acontecer, nós temos então a hipótese de que essa molécula pode ser utilizada como fármaco. Assim, não necessariamente vai ser um fármaco, mas ela tem características que possibilitam isso. Esse tipo de interação pode ser interações intermoleculares, pode ter uma interação mais forte ali, próximo a uma ligação covalente. De qualquer forma, a molécula tem que se ligar e tem que formar ali uma estrutura estável, indicando que então ela estaria inativando a atividade dessa enzima. Acontece que isso, quando feito da maneira adequada, é uma economia tanto de tempo e de recursos. E aí vale chamar a atenção um artigo que foi publicado pela FAPESP, eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu esquecer, me lembre, que mostra o trabalho de pesquisadores brasileiros que estão lutando, estão gastando horas a fio trabalhando na ideia de tentar encontrar um fármaco adequado. O mundo está fazendo isso e o Brasil também está fazendo isso. E aqui tem uma série de entrevistas, né, com os pesquisadores, e tem um trecho aqui bem interessante. O Paulo Sérgio Lopes, que é o pesquisador do LNBio, um dos laboratórios que estão trabalhando nesse contexto, ele diz assim: durante mais de um mês rodamos simulações que exigem grande capacidade computacional. Um mês, muito tempo, mas isso já é um baita de um atalho. Quem conhece a área de química teórica, química computacional, sabe que isso realmente leva tempo. Nessas simulações, a molécula precisava primeiro se encaixar no chamado sítio catalítico da protease e depois permanecer nesse local após uma simulação de movimento das moléculas. As que se mantiveram conectadas seguiram no protocolo, as outras foram descartadas. E aí a grande maravilha disso, eles conseguiram testar 2.000 moléculas. Isso não daria para ser feito, por exemplo, experimentalmente. Então eles pegaram 2.000 moléculas, 2.000 fármacos, vamos colocar assim, e com esse resultado, eles conseguiram selecionar desse universo de 2.000 moléculas 16. Então, a priori, teriam 16 moléculas capazes de atuar como remédio contra o coronavírus. Dentre essas 16, eles selecionaram 5. E por quê? Qual foi o critério de escolha? Nesse caso, foram moléculas baratas, substâncias baratas, com alta disponibilidade. Então, percebam, o universo de 2.000 reduziram para 16, reduziram para 5, e agora vão avançar em paralelo com o teste in vitro, ver se tem bons resultados, depois avançar para o teste em vivo, que envolve, por exemplo, o teste em ratinhos, depois em outros mamíferos, até chegar no ser humano, e aí com uma série de outros testes. Bom, para quem está desesperado, acho que todo mundo está desesperado, eu estou com bastante medo, mas assim, para quem está desesperado, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Tem sido tomadas muitas medidas para tentar encurtar ao máximo essa questão do tempo. Por exemplo, o próprio reposicionamento de fármacos já é algo fantástico, já reduz bastante o tempo. Fazer essas análises teóricas antes também já reduz bastante o tempo. E com isso você tem ali um conjunto de moléculas mais específicas que poderão atuar como fármaco ou não. De minha parte, de coração, eu espero que consigam logo um remédio. Eu espero que a cloroquina e hidroxicloroquina de fato funcione, mas funcione de maneira ampla para o maior número de pessoas. Tomara que isso aconteça, porque eu acho que todo mundo mais quer é que essa pandemia não avance mais e que daqui a algum tempo nossas vidas se normalizem. Então, assim, tem que deixar o nosso agradecimento não apenas para os profissionais de saúde que estão no campo de batalha, não apenas para aqueles que continuam trabalhando, fornecendo alimento, fazendo a limpeza das ruas, por exemplo. Um agradecimento enorme para todos esses profissionais e também para todos os pesquisadores que estão empenhando muito tempo de sua vida para tentar descobrir uma cura ou algo que retarde o avanço dessa pandemia. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se concordam, se não concordam. Se leram algum artigo relacionado, podem deixar a referência aqui nos comentários. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Conto com o apoio de vocês. Se quiserem que esse canal continue crescendo, se inscreva, compartilhe, dê o seu like ou o seu dislike, caso discorde. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.